Estamos aqui no Vaticano, mais especificamente aí na Praça São Pedro do Vaticano, e fazer uma visita aí num lugar que é sagrado, é um lugar histórico, cheio de curiosidades, e vamos falar bastante sobre esse espaço aqui, que é muito visitado, que é a Basílica de São Pedro. Ela que é uma das maiores e mais importantes igrejas católicas do mundo e construída no local de sepultamento do apóstolo Pedro. O túmulo está localizado aí no interior dessa basílica e onde foram colocados aí os seus restos mortais após o martírio do circo de Nero, e isso por volta ali do ano de 67 depois de Cristo. E por essa razão, a basílica tem o seu nome e ele que foi considerado aí o primeiro papa. A visitação na Basílica é gratuita, porém a subida à cúpula e a visita das tumbas dos papas devem ser feito o agendamento e reserva prévia. Nós vamos entrar nessa basílica e será bem detalhado o porquê que esse edifício tem o interior mais proeminente aí do Vaticano, adornado aí com 340 estátuas de santos, mártires, anjos, e que teve trabalhos artísticos em seu interior de alguns dos maiores artistas da história da humanidade. E nós podemos citar aí Donato Bramante, Michelangelo, Rafael, Bernini, dentre outros que nós vamos falar. A construção dessa basílica iniciou em 1506, sobre uma antiga basílica do século IV, e ela demorou cerca de 120 anos para ser concluída. Sua cúpula possui aí 136 metros de altura e ela é sustentada por quatro grandes pilares, né, que foram executados aí no projeto inicial de Bramante, antes que Michelangelo assumisse o controle. O interior da cúpula foi pintado por artistas como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio, e o próprio Michelangelo também ajudou a pintar. Essa grandiosidade que foi essa obra, ela tem uma arquitetura e uma engenharia extraordinária e foi concluída em 1590 com sua marca registrada na época aí da arquitetura renascentista. Essa basílica é catalogada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade e foi considerado o maior projeto arquitetônico de sua época e continua a ser um dos monumentos mais visitados do mundo. Lá no início, quando ela foi erguida aí pelo imperador Constantino, inicialmente aí projetada pelo Papa Nicolau V e depois pelo Papa Júlio II, eles substituíram aí uma antiga basílica que existia e precisamente ela iniciou a construção no dia 18 de 4 de 1506 e foi concluída aí na data de 18 de 11 de 1626. E ato assim quase imediato após a construção, ela foi consagrada pelo Papa Urbano VIII. E ao longo dessa caminhada no interior da Basílica, poderá ser vista a famosa estátua negra de São Pedro, que data aí do século V e que retrata São Pedro sentado em uma cadeira de mármore, vestido aí com trajes papais, sua mão esquerda, né, segura as chaves do céu, enquanto a sua mão direita está dando uma bênção. Toda essa estrutura é feita em bronze. Bem ao centro dessa basílica, nós vamos caminhar para lá nesse momento, há um altar papal, onde somente o Papa realiza a missa. E ele foi projetado aí por Bernini para ser um apside maior, contendo uma apside elíptica muito menor, bem menor, porém chamada aí de altar da cadeira. Há duas características principais desse altar papal, que são o baldaquino de São Pedro e a cadeira de São Pedro. Abaixo do altar é encontrado uma preciosa tumba de São Pedro, e que torna ele muito importante, muito significativo no interior da Basílica. E até 1963, era nesse altar que ocorria a coroação dos novos papas. Agora estamos vendo aí o baldaquino de São Pedro.
Esse baldaquino ele foi esculpido e criado pelo famoso artista italiano Gian Lorenzo Bernini e que está construído aí em cima do túmulo de São Pedro. Essa construção iniciou em 1624 e terminou só ali por volta de 1633. E ele continua incorporando aí o estilo do arquiteto, né, o estilo barroco, que são características dele, os elementos e detalhes pictóricos, e a maioria deles relacionados à família do Papa. Ele permaneceu fiel, né, ao estilo seu próprio da arte. E esse baldaquino foi todo feito em bronze. E logo abaixo aí desse baldaquino é onde está sepultado o primeiro Papa, que foi aí um dos 12 apóstolos de Cristo. Então, o grau de importância dessa basílica que leva o seu nome. E também, nesta parte aqui da basílica, que é gratuita, que é a Capela de São Sebastião, ela está ali próximo da Pietà de Michelangelo, é onde está o túmulo de João Paulo II, e cujos restos mortais estão sepultados aí desde 2011. Ele foi o segundo papa mais antigo e cujo papado aí estendeu de 1978 até 2005. Depois que João Paulo II havia falecido, ele ficou lá junto das grutas do Vaticano, onde estão os demais papas, né, que é a parte que é paga dessa basílica, porém, em 2011, seus restos mortais foram transferidos para essa parte aqui que já é aberta e que pode ser visto aí pelos visitantes. No interior dessa basílica ali também tem uma relíquia muito importante, que, que é a cadeira de São Pedro. E, segundo historiadores, seria a cadeira que ele usava ali durante as pregações e que essa cadeira foi colocada ali junto, próximo onde ele foi sepultado, aí no subsolo, logo abaixo aí do baldaquino de São Pedro. Há também outro espaço chamado Confécio, onde as confissões, né, é um altar pequeno ali de confissões e foi projetado de forma grandiosa por Carlo Maderno, e ele foi feito ali nos anos de 1615 até 1617. Esse espaço semicircular fica ali diretamente em frente ao túmulo de São Pedro e ele pode ser acessado ali por uma escada. Embora ele exista desde a fundação da Basílica, as muitas decorações adicionais foram acrescentadas durante o reinado do Papa Clemente VIII e do Papa Paulo V. Esta bela basílica está espalhada aí por 23 mil metros quadrados e na sua cúpula tem a sua altura de 136 metros e um comprimento total de 218. E ela foi inspirada aí naquele estilo tradicional de basílicas, contendo naves, altares, capelas, corredores, estruturas religiosas, em todas as suas áreas ali. Porém, cada uma delas tem a sua estrutura em seu interior e que embelezam mais ainda este lugar. E é por essa razão, pelos seus fatos históricos, que ela atrai milhões de pessoas. Há no subsolo uma necrópole do Vaticano, e que foram descobertas ao longo dos anos. E essa necrópole é um antigo cemitério que existia nas cidades do Vaticano e contém sepulturas e túmulos antigos e alguns modernos, pertencentes aí a algumas figuras extremamente importantes na história da Igreja Católica. Depois que Pedro foi crucificado com uma cruz de cabeça para baixo, ele foi enterrado e centenas de anos depois se tornaria aí a Basílica de São Pedro e os seus restos mortais estão aí representados no interior. Além de tumbas, muitos mosaicos, estruturas também foram encontradas e estão bem preservadas aí nessa necrópole e que estão abertas ao público. Porém, essa parte tem que ser feito um agendamento e ao que parece não é tão simples conseguir esse acesso. Nessas alas específicas estão sepultados aí mais de 100 papas que já faleceram no passado, incluindo aí os recentes,
como João Paulo II, o Papa Bento XVI, Pio XII, e que estão aí situados nessas grutas do Vaticano, e alguns nobres que também estão enterrados aí no interior da igreja, considerados aí nobres, notáveis. E com isso temos aí a rainha Cristina da Suécia, uma nobre polonesa chamada Clementina Sobieska, a condessa Matilde de Canossa, muito importante, o rei Cadioala de Wessex e os pretendentes Stuart, que eram Jaime III, Carlos Eduardo Stuart e Henrique Bento Stuart, que eram três membros aí da realeza que foram exilados. Nós vamos agora em direção a uma das grandes obras de arte que está no interior da Basílica, que é a Pietà de Michelangelo, que é uma famosa escultura renascentista e criada entre os anos ali de 1499 e o ano 1500, e que trata da representação ricamente detalhada aí da Virgem Maria chorando com o corpo de Jesus Cristo ao seu colo. A Pietà foi esculpida em um único bloco de mármore de Carrara e foi um dos primeiros e mais notáveis deste grande artista que foi Michelangelo. E por essa razão, logo na entrada ali, à direita da basílica, pode ser vista essa escultura que está ali sobre um vidro protegida, mas que é considerada uma das maiores esculturas, uma das maiores obras de arte feitas pelo grande artista Michelangelo, ele que também ajudou na arquitetura dessa basílica e ajudou a pintar e esculpir várias obras de artes, várias esculturas no interior desta ordenação religiosa. E como artista plástico, né, ter a oportunidade de estar próximo, ver, observar os detalhes desta obra, percebe-se assim a grande natureza, o grande esforço que teve que ser feito para poder trazer sentimento para dentro dessa peça de mármore, representando aí Maria segurando Jesus. Um trabalho magnífico desse grande artista. E aproveitar também, estávamos falando aí de pessoas que foram sepultadas, personalidades, tivemos aí também santos canonizados e que estão sepultados no local, que são os papas São Pedro, São Leão I, o Grande, São Pio X, São João Paulo II, São Paulo VI e Santo Adriano I e Santo Adriano III. E também São Nicolau I, este último aí que foi bispo cristão da Turquia, muito atuante na época e que virou santo. E assim encerramos essa brilhante visita nesse interior dessa igreja que incontável número de informações e o número de história que está presente nesse lugar e a quantidade de espiritualidade que envolve essa visita. E falando disso, da espiritualidade, de você ser generoso, de você acolher o próximo, né? Tem uma escultura que eu vou mostrar nessa praça, uma escultura fantástica. Essa escultura ela foi encomendada pelo Papa Francisco e ela é chamada Anjos Inconscientes, e que tem à frente aí uma mulher grávida, ladeada por um judeu ortodoxo e uma muçulmana, além de uma criança e diversas outras pessoas que estão aí representadas em situação de risco, em situação de dificuldades, e eles estão nessa uma espécie de barca representando aí o refúgio, e representa o refúgio da guerra, o refúgio da tirania, o refúgio da fome e o refúgio de tudo que faz muita gente aí migrar para outros caminhos.